Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Reflexões Teológicas. Estamos muito felizes com o projeto, com o sucesso que ele teve, com o alcance que ele conseguiu, acessar vidas, acessar famílias, ministérios. No primeiro episódio nós estivemos aqui debatendo sobre as crises, as dificuldades do exercício do ministério pastoral, e muitos ministros foram alcançados. Nesse segundo episódio, nós estaremos tratando de um tema muito relevante para a igreja, e se trabalha questões da igreja, trabalha também a relevância da sociedade e na sociedade sobre esse tema. Então, gostaria que você ficasse atento a tudo aquilo que nós vamos debater, discutir, trazer à mesa, porque eu tenho plena certeza que tudo aquilo que for dialogado nesse episódio vai alcançar a sua casa, a sua família, sua igreja, seu ministério e a sociedade pela qual você faz parte. Então, se você ainda não nos segue, segue aí o nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Eu faço questão de responder a todos os comentários que vocês deixarem aí em nosso vídeo, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Conte conosco e nós estaremos aqui para poder retirar de vocês as dúvidas que são pertinentes a esse tema. Qual é o tema, Leandro? O tema desse episódio está trabalhando a ideia do desafio das missões culturais e também transculturais. Nós sabemos que fazer missões, levar o evangelho, não é apenas você pregar o evangelho, mas assim também você encarnar essa mensagem em outras línguas, no meio de outros povos, inseridos em outras culturas e trazendo para esse povo, para essa população, a verdade do evangelho, as boas novas do evangelho. E para trabalhar esse tema que é de suma importância e relevância para os nossos dias, eu estou aqui com o pastor Marcos Luciano, foi meu professor, meu mestre, ministrou aula de capelania, no básico em teologia, então é uma pessoa que agregou muito nessa minha caminhada teológica e é uma pessoa que trabalha diretamente com essa temática, com esse tipo de ação, não é alguém que está por detrás da mesa, apenas na parte teórica, é alguém que ensinou do que viveu, ensinou do que estudou, ensinou e ensina até hoje por meio das experiências que ele vive no campo. Mas ninguém melhor do que ele mesmo para falar dele, sobre as suas ações, o seu tempo na estrada, do que eu próprio. Pastor Marcos Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Volto a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em prol do Evangelho, da Igreja do Senhor Jesus e em favor de todos os alunos, entre ele e eu, que aqui estou. Se apresente, fale um pouco do Senhor para os nossos seguidores. Amém. A paz de Cristo Jesus, como o pastor Leandro falou, né? Marcos Luciano. Aí fica a dúvida, pastor, presbítero, capelão, missionário, professor, né? Mas isso não vem à tona, né? Mas estamos aí com um projeto, eu tenho um grupo chamado Ministério Capelania em Ação, onde através desse grupo nós começamos a despertar o interesse missionário nas pessoas. Então nós fazemos trabalho tanto dentro da nossa cultura, como também fora da nossa cultura. E um dos trabalhos que nós temos feito bastante, nós iremos agora, em maio, com os povos guaranis, povos indígenas. Amém? Pastor, nós sabemos que a obra missionária, né, o campo missionário, ele é um campo muito hostil, né? É um campo muito vasto, né? A gente tem o entendimento de que o evangelho ele nasce ali no Oriente, né? Mas ele vai se estruturar no Ocidente, mas nós compreendemos que esse evangelho ele pertence a todas as culturas, a todos os povos e todas as nações. Não é à toa que Jesus disse, ide por todo o mundo, e o mundo engloba Oriente, Ocidente, culturas, povos, nações, línguas, e nós precisamos, de alguma forma, romper essas fronteiras, atravessar fronteiras para poder apresentar esse Cristo por meio da palavra. Então eu quero aqui já começar esse debate, esse diálogo com uma pergunta bem confrontadora, né? Se esse evangelho que nasce no Oriente, que se estrutura no Ocidente,
é para todos e para todas as nações, por que ainda existem milhares de povos que nunca ouviram falar de Jesus ou ainda não entenderam de fato quem esse Jesus é? Primeiro, a tarefa ainda não foi concluída. Só para a gente poder iniciar, não foi concluída, né? O evangelho ele vem avançando. Aí nós precisamos entender da seguinte maneira: missões é o trabalho itinerante, é o trabalho denominacional, porque muitas das vezes o que atrapalha o crescimento, né, ou alcançar, é o nome da tabuinha que vai colocá-la no campo missionário. Então, por exemplo, eu faço muito trabalho itinerante. A minha intenção é proclamar Cristo e eu apoio a igreja local. Não é? A intenção é levar Cristo às nações. E, levando Cristo à nação, o Espírito Santo faz a parte dele e ali encaminha. Não é? A gente apoia as igrejas total. Só que hoje o que acontece? Tem muitas igrejas que elas só apoiam o missionário se você levar o nome da igreja. Então, essa é a diferença hoje. Então, você acaba tendo esse comodismo e se você for, não apoiam, não falam ou até criticam. Então, com isso, acaba, não é, diminuindo um pouco essa vontade de fazer trabalho missionário. Então, a gente pode entender, pastor, que a maior dificuldade de se propagar o evangelho é justamente quem tem a missão de propagar ele, não é? Por aí. Porque hoje você vê, por exemplo, segundo a fala do senhor, uma ideia de que o evangelismo já não existe mais. O que existe, a grosso modo, é uma propaganda, um compartilhamento, né, um marketing da denominação. Então, eu não saio para a rua para poder fazer um evangelismo. Eu não vou ao campo para poder fazer missões. Na verdade, eu me proponho e apoio quem se propõe, desde que essa pessoa vista a camisa da denominação e produza ali uma propaganda de marketing daquela igreja. E isso acaba sendo, de fato, um grande problema, né, pastor? Então, como é que a gente faz para poder tentar amenizar isso? Existe alguma possibilidade disso acontecer? A maneira de acontecer, creio eu, que tem que partir da liderança. Não tem como, por exemplo, você tirar, quando eu falo igreja, instituição, templo. As duas trabalham junto. Sim. Eu, por exemplo, acredito em vocação. Eu creio que existem pastores vocacionados para poder pastorear. E tem pessoas que Deus chamou para trabalhar fora. Então, o que precisa mesmo ali é os dois terem a mesma visão de, por exemplo, eu vou para fora, ganho alma, e quem o pastor que fica, cuida. Então, nós precisamos estar junto com esse propósito. Alinhados, né? Isso, alinhado. Por quê? Aí, voltando um pouco nisso sua pergunta. Infelizmente, hoje, né, a gente observa, né? A gente na criança, a gente vê a maturidade. Realmente, hoje há uma preocupação muito grande de mostrar a denominação. E o evangelho, ele aponta para Cristo. Claro que a denominação, a igreja, a instituição, ela é o canal. Assim como Deus, no passado, né, ele queria que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, e somente a tribo de Levi foi, devido a alguns erros, né, mas a intenção de Deus é que fosse a nação. Sim. E o apóstolo Pedro fala isso na epístola dele. Quando ele chama a nação santa, sacerdócio real, ele fala que nós, agora a igreja de Cristo, é aquela vontade, o olhar de Deus no Antigo Testamento. Então, a igreja hoje, ela precisa ter a igreja, nós vamos para fora, ganhamos a alma lá, né? A alma vem para a igreja, porque o Jesus que eu prego lá fora é o que eu aprendi dentro da igreja. Então, eu vou lá fora, ganho a alma para Jesus, trago para a igreja e o pastor local que foi vocacionado para juntamente com a sua equipe vai o quê? Vai doutrinar, ensinar, preparar e fazer o quê? Parte. Isso é muito importante que o senhor falou, pastor, porque em nenhum momento nós estamos aqui para afirmar ou para dizer que a igreja não tem o seu papel. Ela tem a sua relevância. Afinal de contas, será o local pela qual nós vamos enviar essas pessoas que foram alcançadas pela pregação do evangelho. Então, ninguém que está desvalorizando o templo ou desvalorizando a igreja. A grande questão que nós estamos levantando aqui é a problemática desse investimento, né? Existe algo que o senhor sempre falava em suas aulas, que existem 3 tipos de forma de fazer missão. Você indo, você investindo, né? Ou você mandando alguém, enviando alguém. Então, esse envio de alguém, ele tem que ser um envio meio que sem essa intenção denominacional. Quando nós lecionamos capelania, por exemplo, né, nós deixamos claro aos alunos que quando nós vamos
fazer uma visita no hospital, a um presídio ou até mesmo a um asilo, nós não levamos a bandeira denominacional, nós não somos representantes da denominação, somos representantes da igreja, né, que tem por Cristo o cabeça. E isso faz toda a diferença, né? Faz porque o que acontece, Leandro, eu vou dar alguns exemplos que eu vivi, né? Sobre o que eu falei, vamos dizer, por exemplo, sobre você orar, ofertar, enviando alguém. Eu tenho um amigo que é lá do Sul, ele é menonita. Conheci ele num trabalho missionário que eu fiz lá no Rio Amazonas, né? Camarada 10. E um dia a gente batendo um papo lá, conversando, né? E ele falou assim, ele chamava de Marcão, falou, Marcão, eu sempre ajudei a obra financeiramente. E eles são pessoas que, tipo assim, realmente abençoam, né? Eles entendem, eles são agricultores, né? Eles entendem que Deus abençoa eles para poder abençoar a obra. Aí um dia ele falou comigo assim, só que Marcão, eu achei que estava muito fácil. Parece que eu estava pagando para não ir ao campo. Aí eu falei, agora o que você faz, Ronaldo? O Ronaldo falou assim, não, agora o que eu faço? Eu ajudo financeiramente ainda e vou. Porque ele falou que é como se ele estivesse pagando para não ir. Para não ir. Entendeu como é que é? Então, eu sei que a importância, né? Eu sei que tem pessoas que, por exemplo, trabalham direto, né? Trabalha aí de segunda a sábado, ou então segunda a sexta, é família, tal, cuidado, às vezes fica difícil. Então, o que essa pessoa faz, né? Ela abençoa a pessoa orando, abençoa ofertando, paga, de repente, a passagem, né? De alguém que quer ir, mas não pode. Não é? E também, Deus, ele prepara um momento para essa pessoa aí. E dentro do você iniciou, né, trabalho de capelania, demais coisas, a intenção é levar o nome de Cristo. Sim. Essa é a intenção. Eu costumo falar também, Leandro, a seguinte coisa. Eu, por exemplo, eu não estou com a camisa do meu grupo aqui, não é? Eu vou fazer um trabalho evangelístico, missionário em algum lugar. Eu carrego 3 nomes. O nome de Deus, o nome da igreja e o nome do pastor. Se você fez algo de bom, é crente. Você é de qual igreja? Quem é teu pastor? Então não adianta, você também vai divulgar a sua igreja, Sim. você vai divulgar o seu pastor. Você faz algo de errado, é crente. É da igreja tal, é do pastor tal. Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer um trabalho lá no Paraguai, numa aldeia indígena, lá com os indígenas caiovás, e lá eu tive uma oportunidade. E me apresentei, eu falei assim, ó, eu sou da Igreja Assembleia de Deus tal, do pastor tal, né, lá do Rio de Janeiro. Aí quando eu voltei, eu até brinquei com o pastor, falei, ó, você está sendo conhecido lá no Paraguai. Não é? Então, por quê? Não tem como a gente, sabe, desmembrar, porque eu já passei problema com isso. E já falaram que eu era desigrejado, tal de coisa, por quê? Porque havia um pastor com medo, achando que eu ia pegar as ovelhas dele, abrir uma igreja, né? Então, o que eles fizeram? Tentaram me denegrir com isso, né? Só que eu também falo a seguinte coisa, a obra de Deus, ela não é competição, é cooperação. Então, nós cooperamos para o quê? Engrandecer o reino. Sim. E com isso, a gente vai tendo vitória. Sim. Eu sei que não fazia parte do script, pastor, mas existe um grande debate. Isso foi até uma pergunta que foi feita lá nas redes sociais, se de fato o evangelho foi ou não foi apregoado a todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Eu pergunto isso porque o senhor trabalha muito com tribo indígena. Isso, os Guaranis. Né? Os Guaranis, está aí até com o seu... No caso, esse aqui é de uma... Explica pra gente. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é um presente que eu ganhei. Vou abranger o trabalho missionário para chegar aqui. Isso. Eu costumo fazer palestras e pregar, eu falo assim, gente, quem tem vontade aí, desejo, né, de, por exemplo, sair do país para uma missão transcultural? Porque missão cultural é dentro da nossa cultura, e transcultural é fora de outra cultura. Então, por exemplo, quem tem um desejo? Eu falei, não, sem... Porque às vezes a pessoa fala pergunta, dá uma pancada, eu falei, não, pode falar sem medo, né? Fala sala de aula também. Aí o pessoal fala, poxa, eu tenho professor, eu tenho pastor, né, pregador. Eu falei assim, agora o que te impede? Pode ser a parte financeira, de repente a família, não é? Então, a gente, trabalho. Eu falei, você sabia que durante a pandemia Deus mandou uma nação para cá? Os venezuelanos. Sim. Por exemplo, certa vez um amigo que trabalha no meu grupo falou assim, Marcos, tem um pessoal que fala estranho, tá ali, engenheiro pedreiro e tal, eu queria que você fosse lá. Quando eu cheguei lá, rapaz, eles eram, para minha surpresa, eram venezuelanos. Caramba, professor. Eram venezuelanos e, para minha maior surpresa ainda, eram indígenas venezuelanos. Eles são da etnia Uarau, não é? São lá do delta do Rio Orinoco. Aí eles me contaram o processo de vir descendo, Pacaraimo, tal, aquela coisa toda, até chegar aqui em Japeri, meu irmão. Então, o que aconteceu? Por eu falar um pouco espanhol, né? Eu fiz um curso na época, até porque eu fui no Paraguai, eles ficaram felizes.
porque eles viram que eu entendi um pouco, né? Eu falo um portunhol, né? Eu não sou bem... Então, eu comecei a dar aquele auxílio para eles, né? Primeiro, aquele socorro social, tentando ajudar a legalização papelada. Fui atrás de pessoas que já trabalharam com eles, no intuito de ajudar. Então, você cria uma rede, né, de pessoas que podem ajudar. E eu comecei a aprender até um pouco o dialeto deles, né? Que, por exemplo, o Aral tem uma maneira de se comunicar. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim, ó, cucutuca jaqueira. Aí eles falam, jaqueira Vitor, né? Ou jaqueira Vitor, né? Tipo assim, eu falei, o que é isso, cucutuca jaqueira, né? É como é que vai, tudo bem, é uma saudação. Então eu já chegava lá, eu, cucutuca jaqueira! Aí vinha as crianças, abraçavam, né? E com isso a gente ajudando, apoiando, né? Levando pessoas. Também levei muitos pastores lá, eu não sou obra sozinho, né? Sim. A gente traz amigos para poder ajudar. E teve uma indígena, que é a Mari Gleives, ela estava grávida na época, né? Aí ela colocou o nome dela do filho dela de Marcos, para poder fazer uma homenagem à minha pessoa. Não é? Quer dizer, eu fiquei assim, muito assim, né, emocionado, feliz com isso. E com isso, eles me deram esse presente, porque aqui a gente estava tentando criar uma situação para que eles pudessem, né, tentar fazer dinheiro. Porque eles receberam ajuda do governo, né, que é auxílio emergencial, mas a gente queria que eles continuassem. Então, eu pesquisando, conversando com eles, porque eles são tipo o povo ribeirinho aqui do nosso país. E por eu já ter trabalhado com os ribeirinhos, então foi mais fácil ter esse contato, até o tipo de alimentação, aquela coisa toda, né? Então, eles faziam esse material. Aí eu entrei em contato com os amigos, aí um grupo também de amigos, né? E tem um rapaz que nem evangélico ele é, mas ele gosta de fazer trabalho social. Ele reuniu a turma dele lá e comprou muitas miçangas, muito material, levou para escolher. Aí eles começaram a fazer, aí esse aqui me deu de presente, né? E também vendiam. Então, quer dizer, esse aqui é um presentão que eu recebo deste, no caso da etnia Aral. Agora, Guarani são esse aqui, ó. Né? Por exemplo, os Guaranis, existem os Guaranis Caiovás ou Caioás, né? Que é de Mato Grosso do Sul, você encontra muitos lá, em Paraguai, e você tem os Guaranis Buiá. Só para iniciar uma situação, o Guarani Buiá, ele tem a língua, o dialeto dele, a língua falada e a língua materna. Eu falo a língua falada. A minha esposa, ela fala a língua materna. Por quê? A língua materna, ela tem sons. É tipo o português clássico e o falado é o da ralé, né? Como é que é, meu irmão, né? Tipo assim, o Novo Testamento, o grego koiné e o grego normal. Isso aí. Aí, por exemplo, os Guarani Buiá, né? Por exemplo, bom dia, né? Diavúdio, né? Eu falo diaúdio, né? Aí eles até brincam comigo, a sua esposa fala melhor. Eu falo, você está me entendendo, entendeu? Mas aí, porque eu sou um pesquisador, então eu pesquiso, estudo aquela coisa toda. Então, fazendo várias visitas, né, trabalhos, ajudando também a população, eles me deram de presente. Isso aqui, e para você ganhar um presente de um indígena, não é fácil. Sério, porque não é só dar o presente, sabe? Tem um sentimento, tem algo realmente de gratidão. E ele brincando, isso aqui são dentes de onça. Caramba. Ele me deu, até brinquei, eu falei, Meire, dá um sorriso aí. Eu vou apanhar quando chegar em casa. Aí ele me deu de presente. Depois ele pede para editar. E esse outro aqui, eu ganhei de um pajé, numa aldeia indígena lá em São Paulo, que é a aldeia Rio Silveira, né? Ela fica ali perto de Bertioga, mas faz parte de São Sebastião ainda, na praia de Boracéia, você vai subindo, tem a aldeia Rio Silveira. Nós fizemos uma visita lá, levamos 2 ônibus, né? E eu estava conversando com o cacique, até adiantou um pouco, mas vamos abrir, estava conversando com o cacique, por quê? Existe algo da cultura guarani, que já tem mais de 11 anos que eu faço trabalho lá, visitas, trabalho, já fiz amizade, e eu comecei a notar umas jovens de touca, não é? E eu pensei que por causa da internet, né, alguma coisa de roqueiro e tal, e tinha uma indígena, rapaz, o cabelo dela é lindo, né, cortou o cabelo e botou a touca. E eu olhei assim, né, e eu falei, poxa, cortou o cabelo, ela tal, aí beleza. Aí eu conversando com o indígena lá, eu falei, poxa, cortou o cabelo da menina? Ele disse, Marcos, isso é a cultura. Eu falei, opa, quando ele falou cultura, eu já liguei o sinal de alerta, né. Eu falei, eu não sei, cara, o que significa? Não, é o seguinte, quando a menina, né, tem sua primeira menstruação, nós cortamos o cabelo dela, ou ela fica 30 dias dentro da casa dela lá, ou então coloca para sair e bota uma touca. Aí eu falei, poxa, interessante. Eu falei, qual é a intenção? É para poder mostrar para a comunidade que ela já é uma moça, agora mulher, né? E de repente pode constituir família? Eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele tinha um pouco. Só que aconteceu, quando eu fui lá em São Paulo,
eu fui perguntar ao pajé. Por quê? O cacique, ele é o líder como se fosse um prefeito, é o líder da aldeia. E o pajé é o líder espiritual. É tipo o pastor na igreja, né? Então ele é responsável pela espiritualidade dentro da população. E eu fui conversar com ele, eu falei assim, aí eu fui lá conversar com ele, eu falei, poxa, pajé, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Né? Eu falei, eu vi uma jovem na aldeia lá do Bracuí e tal, aquilo me chamou a atenção, que até então eu não conhecia, eu desconhecia aquilo lá. Ele falou assim, poxa, você não vai acreditar. Eu falei assim, ó, para eu acreditar, o senhor precisa me ensinar. O senhor precisa me explicar. Até porque eu sou professor, eu preciso ensinar as pessoas que trabalham comigo para quando eu chegar aqui, souber respeitar a cultura de vocês. Como nós vamos sempre fazendo. Aí ele falou a seguinte coisa, ele, ó, você sabe que nós acreditamos que nas pedras tem espíritos, né? São panteístas, né? Sim, sim. No caso mais específico, é Caaporã, que é o protetor das matas, né? Então, tipo, tem espíritos, nas árvores tem espíritos, né? E os espíritos conhecem essa menina. E nesse período, ela está perdendo sangue, está fraca. Então, para enganar os espíritos, nós cortamos o cabelo da menina, não é? E colocamos a touca. Realmente a menina parece até um garoto, né? Então, aí você vê um pensamento assim bem primitivo, não é? A gente, em pleno século XXI, que eu até brinco com o pessoal, às vezes, que o pessoal sorri, né? Eu falo, gente, não pode sorrir. Porque se você sorrir assim, eu sei que tem coisa da nossa cultura, por exemplo, eu falei algo aqui, você sorriu. O que eu entendi com isso? Que você gostou, achou legal, achou interessante, mas para eles não. Se eles estiverem falando e você sorrir, ele acha que você está rindo dele. Olha que interessante. Aí você tem que manter, tipo assim, prestar realmente atenção, olhar para ele contando a história. Aí quando ele acabou de contar, não é? Eu agradeci a ele, eu falei, ó, Pajé, muito obrigado. É o Pajé Livez o nome dele, né? Lá da aldeia Rio Silveira. Eu falei, muito obrigado, sabe, pelo o ensinamento que o senhor me passou agora. Eu vou repassar isso para as pessoas, até no conceito de, tipo assim, de respeitar a cultura de vocês, tá? É quando eu acabei de falar isso, sabe o que ele fez? Ele tinha 2, né? Aí ele tirou o pescoço dele e falou assim, ó, a partir de hoje você é meu irmão. Caramba. Sabe? Aí me deu de presente. Esse aqui é um dente de javali. Sabe? Um presente. Isso por quê? Porque eu sentei para escutar o que sabe, a cultura deles. Dentro disso, ô Leandro, um dos maiores erros no trabalho missionário é a falta de compreensão da cultura. Esse é o erro de um trabalho missionário. Né? Porque a pessoa acaba atropelando a cultura das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui de um episódio, não vou citar nome de pastor, né, que é antiético. Eu sempre levo caravanas. Por quê? A caravana, ela abençoa a aldeia. O antigo cacique de uma aldeia que eu fui, ele falava que era Nhanderu. Nhanderu é Deus em Guarani-Mbuiá, que significa nosso pai. Não é? Nós falamos Nhanderu é Té, nosso pai de verdade, o pai verdadeiro. Né? Tipo o Deus dos deuses. Né? Sim, sim. Então, ele mesmo falava assim, ó, Nhanderu está gostando. Então, você chegando aqui com mantimentos, com ajuda, é porque Nhanderu está gostando de nós. Então, interessante que ele passou. Então, que tipo assim, então, aí eu sempre, como eu falei, eu sou um pesquisador, eu gosto de ouvir, sento, né? A caravana, a gente abençoa, só que depois eu costumo ir de carro, ligo para vou conversar, aí eu vou lá, passo o dia com ela, aí eu vou aprendendo mais coisas. Qual é o meu intuito como eu pesquisador? Por exemplo, me formei em ciência da religião, né, com pós-graduado em docência do ensino religioso. Então, eu procurei me aprofundar nessa área, para quê? Para conhecer o fenômeno religioso deles. E assim nós conseguimos trabalhar. Aí eu vou chegar num pastor, levei um pastor foi conosco, eu dei uma oportunidade para ele poder, nós fizemos uma celebração, né? Pedi para ele, falei, pastor, a palavra está com o senhor. Rapaz, ele falou tanto demônio, você não tem noção. Aí depois o cacique me chamou. Ele me chamou, me deu um puxão de orelha e falou, Marcos, é por isso que nós proibimos de vir na aldeia. Porque aqui não tem demônio, não. Essa aldeia aqui, ela é de Nhanderu, né? E o cacique, ele tinha se convertido. Sabe? Ele era convertido porque tinha um missionário que contou a história que o filho dele foi picado de cobra. E o cacique reconhecia que o filho estava vivo por causa da oração da igreja. Tipo assim, era o entendimento dele. Isso aí, quer dizer, ele sabia que a igreja que orava pelo filho dele, o filho dele estava vivo ainda, né? Então, tipo assim, ele tinha... Então, quer dizer, o pastor foi, não falou tanta coisa. Depois, aí eu cheguei, o que eu faço? Qual é o papel do líder? Eu falei, cacique, a culpa é minha. A culpa é minha, eu que sou o líder. O senhor me perdoa, tá? Me perdoa.
Isso não vai acontecer. Não vai acontecer outra vez. O Senhor me perdoa mesmo aí. Não é? Então, por quê? Não é? Aí a pessoa chega, prega, de repente volta para a igreja, fui lá, preguei, tal. Fui profeta, fui boca de Deus, mas não, foi mal educado. Né? Mal educado, e na verdade fez o quê? Fechou a porta. Fechou a porta. Então não é isso. Certa vez, a gente estava chegando na aldeia... joga anos de trabalho, de esforço, de dedicação fora. Joga, porque, Leandro, é difícil você conquistar a confiança. Porque eu brinco assim com as pessoas, eu falo assim, um mineiro é uma pessoa desconfiada. Sim. O indígena, você eleva a 10ª potência. Sabe? Mas quando ele te conhece e passa a gostar de você, meu irmão, tu arrumou um amigo. Eles vão te defender até a morte. O Guarani tem essa característica. Né? Então, por exemplo, já tem mais de 11 anos que eu faço visita lá. Mais de 11 anos. Sempre visitando, socorrendo, ajudando. Eu fiz vários tipos de ajuda, né? Então, com isso, poxa, uma vez aconteceu, eu estava subindo a aldeia. Aí ligaram para a aldeia para falar para o meu grupo não subir. Fizeram a reunião rápida. Na época lá, um indígena que era responsável, tipo relações públicas da aldeia, né? Ele conversou comigo e falou, Marcos, ligaram aqui para o cacique falando para vocês não subirem. Só que foi feita uma reunião aqui rápido e o cacique falou assim, ó, o grupo do Marcos, eles podem subir, porque eles vêm aqui, respeitam a nossa cultura, eles nunca causaram problema aqui, pelo contrário, sempre nos abençoaram. Mas por que isso? Eu falei, eu sou pesquisador, eu pesquiso, eu procuro entender. Eu vou para o meu grupo, falo como é que é, gente, essa é a postura, assim que deve ser a postura, para a gente conseguir continuar visitando e a pessoa ali conhecer Jesus, que depois a gente vai falar a maneira que a gente começa a transmitir. Até porque, né, pastor, o missionário, ele não leva a cultura, não. Ele leva a Cristo. Não é isso? Não é à toa que quando você vai para a palavra, existem 4 evangelhos e cada um fala para um determinado grupo específico de povo. Você vê Mateus fala para um grupo, Marcos para outro, Lucas para outro, João para um outro grupo. Então, se na própria palavra ela nos instrui ou demonstra a ideia de que eu preciso apresentar o evangelho de acordo com quem está ouvindo, então não é o povo que tem que modificar a forma de ouvir. Sou eu que tenho que modificar a forma de me expressar, de falar, de apresentar. Com isso, na primeira pergunta, eu até no finalzinho diz que qual é o maior problema? É levar ou fazer com que esse povo entenda? E aí o senhor, na sua fala brilhante, me apresentou a ideia de que é o seguinte, às vezes não é quem está recebendo a Cristo que precisa entender. Em algumas oportunidades, quem está levando o Cristo precisa entender a maneira certa de se apresentar. Né? Ele está querendo levar a cultura dele para dentro de um ambiente que não vai abrir mão da sua cultura em hipótese alguma. Rapaz, Leandro, você tocou num assunto muito interessante, me fez lembrar, até que vai poder falar, né? Por exemplo, eu estou com um presente indígena venezuelano, presente indígena Guarani. Eu colocar isso aqui, eu ia trazer o cocá, só que não deu para trazer um cocá que eu tenho, né? E algum material lá. Eu colocar um cocar, fazer uma pintura no rosto, eu não me torno indígena. Sim. Tem uma situação dos Guarani que chama Imbuyarecó, né? Jeito de ser Guarani. Cara, é uma coisa tremenda, sabe? É o relacionamento dele com a terra, família, como ele entende o mundo, como ele entende a espiritualidade, sabe? Então, quando você começa a entender isso, é onde você realmente começa a trabalhar, não é? Então, tem gente que chega lá, eu faço a comparação, tipo assim, tipo um caminhão de entrega. Vou lá despejar e vou embora. Eu lembro de um indígena lá, um rapaz falou assim, ô abençoado, um indígena, né? E ele falou assim, você já aceitou Jesus quantas vezes? Lá, eu perdi a conta. Aí, eu falei, eu sou um cara observador, Leandro. Eu sou observador. O que você fala, eu guardo e depois vou estudando. Por que isso, né? Quando ele falou aquilo lá, o que eu entendi com isso? Que a preocupação da pessoa chegar ali foi tipo assim, tipo aquele vendedor, quer comprar, como é que é? Não foi de fazer igual o Felipe Eunuco, lá de Atos, sim, né? Sim. De realmente chegar ali, tirar dúvida. Sim. Por exemplo, certa vez eu fui visitar um indígena, com uma missionária amiga nossa, que praticamente ela faz muito mais trabalho do que eu lá na aldeia, né? E ela falou assim, Marco, quando você for na aldeia, visita lá o indígena tal, porque, tipo assim, ele é cristão, então a gente vai fortalecendo a fé, né? Eu falei, sim. Quando eu cheguei lá, rapaz, ele estava lendo Bíblia.
Tipo o eunuco, né? Sério? Aí eu cheguei, eu falei, a paz, profeta, né? Brincalhão meu, né? Aí ele, ô, pastor Marco, como é que você tá? Eu falei, tô bem, rapaz. Eu falei, pô, tô melhor agora, vendo você lendo a Bíblia aí. Aí ele falou, eu tô lendo um negócio aqui, rapaz, não tô conseguindo entender, tal. Eu falei, aonde, né? Era um capítulo lá de Jeremias, que falava, tipo assim, a comparação de o bendito é o homem que lê a palavra, que lança seu ribeiro, tal. Só que aí foi que eu não estava entendendo o contexto, né? Aí eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou explicar isso assim, para trazer dentro da cabeça dele, né? Para ele entender Isso. Primeiro eu perguntei o que ele entendia. Só que ele falou que ele não conseguia falar. Aí eu falei com ele assim, olha só, rapaz, fala o seguinte, você quer um pé de tangerina, né? Ele falou, é. Olha como é que as folhas estão verdinhas. O que você faz para essa folha ficar verde? Então tá um calor. Tem quanto tempo que não chove aqui? Ele falou, Marco, tem um bom tempo já. Então por que essas folhas estão verdes? Ele falou, não, eu sempre jogo água. Eu falei, isso aí. O que você fez aqui é o que está dizendo na Bíblia. Quando você joga água, no caso que você está fazendo aí, lendo a palavra de Deus, não é? Você está lendo na leitura devocional, então está querendo entender, já fazendo a leitura mais de pesquisa, você está jogando suas raízes. E no tempo da sequidão, as tuas folhas vão permanecer verde, porque a sua alma vai estar alimentada, vai estar cheia. A alma é a yang, né, eles falam, né? Vai estar cheia aquela coisa toda. Rapaz, sabe o que ele fez, essa brincadeira? Ele começou, agora eu entendi, assim, falando. Uhum. E eu, sem brincadeira, sou muito emotivo, né? Sanguíneo a benção. Eu comecei a chorar, cara. Sério, pastor? Sério, mano. Sem brincadeira, mano. O que chora assim, né? Que é... Meu Deus. Porque eu lembrei. Que legal, cara. Uma coisa simples. Simples. Sabe, simples, uma coisa simples. Mas que toca a tua yang. Isso, é a yang, né? A yang, né? Por exemplo, é uma coisa que, tipo assim, o que me fez lembrar isso? Não é? A gente está tão acelerado que a gente quer oferecer coisas e esquecer o principal, que é o simples. O simples. Entendeu como é que é? Mesmo Sim. É isso que eu falo. Então, minhas pesquisas, estudando, a gente vai observando isso para tentar. Então, foi uma experiência, uma das experiências. Uma das. Até porque hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas valem o que têm, não o que são. Isso aí. Então, ninguém quer ser simples. As pessoas querem ser extraordinariamente dentro de uma condição de possuir alguma coisa. Né? Você falou uma coisa, você está falando aí, está me lembrando um negócio aqui. Eu levei uma missionária uma vez lá, ela tem uma escola técnica, né? Vou até falar o nome dela porque ela abençoa a obra, então ela tem que abençoar, né? É a Sandra Silva, missionária Sandra Silva, escola técnica Sandra Silva. E na época eu fiz uma parceria com ela abençoou, rapaz. Ela doou, acho que 1.000 tilápias, um projeto lá do antigo cacique morreu. Só que no transporte, infelizmente, morreu acho que 700. E ela levou a escola dela, na área de saúde, para poder fazer lá estágio para o pessoal. Ela abençoou a aldeia, né? E também, claro, abençoou os alunos dela para ter estágio. E ela me chamou, ela falou, pastor Marco, vem cá. Quando eu cheguei, ela estava me mostrando, acho que era o médico, era professor. Eu não estou querendo lembrar o nome dele, né? Aí ele contando, ele estava emocionado, chorando. Eu mesmo, tipo assim, eu não estava entendendo. Aí ele falou a seguinte coisa, né? Ele falou assim, rapaz, o que vocês estão fazendo é uma coisa linda, porque eles não têm nada para poder oferecer para vocês. Geralmente as pessoas fazem hoje esperando algo em troca. Sim. E o que eles têm para oferecer? Não tem nada. Então, nada. Sabe, o professor lá da escola técnica dela ficou assim tão emocionado, chorando com as pessoas, fazendo trabalho com as crianças, brincando, né, interagindo e falando de Jesus. E nós fizemos o apelo, ele foi e entregou a vida a Jesus. Entendeu? Foi uma coisa assim, entendeu? Cara, então foi para alcançar e quem foi acabou sendo alcançado. Isso, né? Porque ele viu uma população que não tinha nada assim, de material, sim, bens materiais para oferecer, e falando assim, como é que vocês saem de casa, pagam passagem de ônibus, sobem um morro, lá é um morro, né? É quase uma hora subindo o morro, e para tipo assim, brincar com as crianças, interagir, sabe? Então aquilo mexeu com ele. Então você vê, né? Então você vai lá e uma pessoa ali tem um encontro, tem um fenômeno religioso, né? O Espírito Santo tocou no coração dele ao ponto de ele conseguir enxergar realmente o verdadeiro sentido do evangelho, que é pregar o evangelho sem querer nada em troca. Eu digo que a minha cabeça religiosa ou de fé mudou quando eu fiz a pós-graduação de Ciência da Religião, porque você passa a vivenciar os fenômenos que acontecem não só dentro de outras religiões, mas principalmente dentro de outras culturas. E cada vez mais você consegue enxergar o que Jesus disse: tive fome, tive sede, tive frio, tive preso, e isso traz um espanto para os discípulos, porque eles falam assim, mas quando nós
visualizamos o Senhor nessas condições. Ele não, vocês não entenderam ainda que evangelho é todas as vezes que vocês fizerem por um desses pequeninos, vocês estarão fazendo por mim. E não há nada que nós realizamos em favor de Cristo que ele não retribua com algo, ou de alguma forma. Para esse professor que foi, a retribuição que o céu deu para ele foi um encontro com o próprio, né? Com o próprio Cristo, com o próprio céu, com o próprio Deus, com uma outra narrativa que certamente ele não teve em nenhum momento da sua trajetória de vida. E o que me entristece, pastor, é que hoje nós caminhamos com pessoas que cantam para Deus, que oram a Deus, que estão dentro das suas igrejas, envolvidos com os seus cultos, mas nunca tiveram um encontro real com esse Cristo dos pequeninos, né? Com o Cristo que cuida do órfão, com o Cristo que cuida das viúvas. Eu estava dando aula ontem e eu fiz uma pergunta aos alunos, e a pergunta foi, nessa guerra que nós estamos vivenciando aí, Israel com os Estados Unidos, com o Irã, Rússia, Ucrânia, com essas guerras que acontecem dentro das comunidades a todo tempo, ao lado de quem a igreja deve estar? Ela deve estar ao lado de quem está sendo atacado, ela deve estar ao lado de quem está atacando. E um responderam de um lado, outro responderam do outro. E eu falei assim, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela que se preocupa em cuidar dos órfãos e das viúvas nos seus dias de necessidade. Então, no momento em que nós nos posicionarmos a cuidar destes pequeninos, nós teremos um encontro real com Cristo, e esse encontro vai mudar a nossa vida ao ponto de nós entendermos quem de fato somos em Deus. Então, esses testemunhos que o Senhor conta aqui, está contando, mexe com a gente, emociona não só o Senhor, né? Porque é emocionante ver alguém que já teve muitas experiências no altar dentro de um templo, se emocionando com coisas que para algumas pessoas são tão simples. É porque, tipo assim, Varão, a igreja, né? Como eu falei no começo aqui, tem que ter igreja. Sim. Sabe? Para a gente poder, por exemplo, qual é a minha visão de templo e igreja? A pessoa, aí eu lembro do cantor Lázaro, né? Ele fala que veio para Jesus só veio com a fé. E é verdade, você só vem com a fé. Lá no templo, aonde você vai ser ensinado na vivência cristã. Então, o que acontece? É bom você chegar lá, tem um louvor realmente de adoração a Deus, né? Uma palavra. E você faz o que agora? Vai para a rua. Eu creio, Leandro, que todas as igrejas, elas deveriam ter assim, na porta de saída da igreja, escrever assim, ó, bem-vindo ao campo missionário. Sim, sim. Você entrou para assistir o culto, na hora de ir embora tá a placa lá, quer dizer, o campo missionário é do portão para fora. Porque, às vezes, sabe, a gente participamos de cultos aí, que a glória de Deus, ela se manifesta. Que são os fenômenos. Não é? E o que eu faço na segunda-feira? Entendeu como é que é? Eu não tenho nada contra retiro espiritual. Eu acho que, às vezes, é necessário. Cada caso é um caso. Tem pessoas que, por exemplo, trabalham a semana toda e precisa realmente se isolar para buscar de Deus. Sim. Então, isso vai variar de pessoa a pessoa. Mas tem pessoas que, de repente, viram um vício de retiro, que fala que lá viu anjo, viu não sei o quê, mas na segunda-feira parece que os anjos foram embora, a glória de Deus foi embora, porque não dá um folheto para ninguém. Entendeu como é que é? Então, tipo assim, então são coisas, não é, que a gente vai observando. Eu dou um exemplo aqui, eu fui uma vez num congresso de missões aqui no Rio de Janeiro, numa região aqui, e vi um banner de um avião sobre a região amazônica. Meu irmão, sabe o que é paixão, velho? Você olhar assim, você fala assim, você tem que ir. Fui lá, peguei os contatos, entrei em contato lá com o pessoal do grupo, e não deu para ir em 2011. Ela falou só ano que vem vai abrir a partir de maio, né? Porque o projeto é em julho e tal. Mas eu fiquei desde fevereiro ligando para saber quando ia abrir. Eu ficava ligando. E quando eu tive o privilégio de ir, né? Eu fui para, no caso, para a chamada Amazônia Legal, que é a região de Santarém do Pará, e subimos o Rio Amazonas. Cara, como eu falei, sanguíneo e emotivo, né? Eu subi no Rio Amazonas, cara, eu comecei assim, caramba, eu sonhei isso. Sabe, e ali eu pude, né, começar a trabalhar, e com esse grupo que eu trabalhei, que é o Grupo Asa de Socorro, né, eles têm um trabalho maravilhoso na área social, ali eu comecei a desenvolver, sabe, esse trabalho, assim,
social, não é que a gente fala que a igreja, às vezes, infelizmente, tem muitas igrejas que eu me boto no meio. Nós pecamos nessa parte. A gente só se preocupa com espiritualidade. Porque aí esquece a parte que você falou, de cuidar das viúvas e dos órfãos. A parte espiritual está ótima. E a parte social? Tiago até fala sobre isso, né? É mostrar a fé pelas obras, né? Sim. Então, o que acontece? Eu aprendi muito com eles. Lá, eu aprendi com médicos que têm seus consultórios, fecharam para tirar férias e deram 8 dias para poder atender as pessoas de graça. Pessoas que têm uma condição. Tem um dos doutores, né? Ele é dentista, doutor Marcelo, né? A gente chamava ele de, como é que é, doutor Hollywood, né? ele foi para Guiné-Bissau. Ele abriu um consultório dentário lá e a primeira pessoa que foi formada foi pelo projeto deles no país. Que legal, pastor. Entendeu como é que é? Então, tipo assim, então levou a espiritualidade, mas também deu algo. Aí eu tenho um outro amigo, é o Matias, né? Você já ouviu ele postando um negócio tempo desse aí, indo para Ruambo, Angola. Aí eu conversando com ele, eu falei, ô abençoado, você tá onde, rapaz? Ele, Marcos, que fala, pessoal do Sul, né? Vai falar cantando, né? Ô, Marcos, eu tô aqui, eu, minha esposa, a esposa dele, acho que é mexicana, Yadira, que é a esposa dele. Foi com a família para lá, irmão. Aí ele chegando lá, ele mostrou as fotos, uns vídeos, né? Que ele foi para ajudar os angolanos a plantar. Que ele falou, Marcos, eu cheguei aqui, a terra é boa, Marcos. Só que eles não conhecem o manejo da terra. Ele é agricultor, que eu falei aqui no Brasil, né? Então, aconteceu, cara, eu peguei o processo daquela área, aquele lugar. Para mim também a terra é horrível, eu não conheço, né? Para mim, eu falo, a terra é ruim, mas ele não. Aí você vê a diferença de quem conhece, varão. Sim. A visão de quem está olhando o negócio. Eu não entendo. Então, para mim, não. Mas ele não, ele olhou assim, é boa. Só de olhar. A terra é boa, Marcos. Ela produz. Mas depois eu mostro a foto. Rapaz, que coisa. Aí ele começou a mostrar a maneira que eles plantam, que ele falou que é uma maneira errada, tal, e começou a ensinar o pessoal. Tem que ver, mano, escapinando, ele botando semente lá de milho. Aí tu vê depois a plantação de milho crescendo. Aí há pouco tempo ele mandou a foto. Ele falou, Marcos, é que o milho do vizinho, não é? E o nosso. Profeta, era o dobro o que ele plantou. Que eles escolheram, entendeu? E tudo isso para abençoar outras pessoas. Para abençoar. Então, ele bem parecido com o kibbutz, né? Em Israel, né? Isso aí. E ele me contou uma história de uma moça lá, né? Ele falou, Marcos, você está vendo esse grupo aqui? Elas comeram queijo pela primeira vez. Que ele deu café para eles. Uhum. A mulher, varão, acho que estava com 6 meses de grávida, né? De gravidez. Com uma criança nas costas, tipo, amarra sei lá, não sei se é um lençol, alguma coisa, e tá lá, tipo a mulher encurvada da Bíblia, capinando, meu irmão, para ganhar um valor, assim, na moeda brasileira, R$6 o dia todo. Meu Deus. E a gente aqui, né? E ele foi para lá, juntamente com essa missão, para poder ajudar, auxiliar, né, eles a plantarem, para poder colher, e sabe, começou a colher, qualidade, vai vender, então começa a melhorar tudo lá. Então, tipo, essa é uma experiência que a gente vai vendo, né? E foi, né? Não tá aí, varão. Quer dizer, um trabalho não é denominacional, não é de nome de igreja, né? Sim, sim. Mas está lá, ajudando as pessoas. Aí você não acha que um dia, varão, o que as pessoas vão falar? Quem teve aqui foi um missionário tal. Quem é esse missionário? É de Jesus. É o que acontece, né? Aconteceu conosco com os venezuelanos. Eles estão voltando lá para a terra dele lá, sabendo que a igreja brasileira cuidou deles. Nunca mais teve contato com eles, pastor? Tenho. Eles ainda, tipo assim, alguns estão lá em Porto Velho. Esse dia eu estava conversando até com a Mari Gleves, que tem o Marcos, Uhum. sobre isso. Eu falei assim, ó, não vou prometer não, hein? De repente eu apareço aí, entendeu? Aí ela me deu o endereço. Onde do jeito que o senhor é capaz de só aparecer mesmo. Sério, eu comecei a pesquisar a passagem, se era barato e tudo. Entrar no Meriva e ir dirigindo, eu não duvido não. Aí, então, tipo assim, então estão indo, varão, sabe? Sabendo que, tipo assim, eu estive no país, claro que, não é? Eles estavam em Japé e vieram para Nova Iguaçu, aqui teve uma comissão, não é? Uma comissão política, e eu participei como entidade civil. No caso, era o capelão. Então, eu participava do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, o pessoal da UINHA, Organização Internacional de Imigrantes, mas não corre de, sabe, só... E eu ali dando palestras para eles ali. Porque, querendo ou não, eu era o contato para poder ensinar o pessoal como lidar com eles.
Não é? Aí você pensa, né? Eu morava em Austin, né? Poderia ver uma coisa boa de Austin? Vem ver. Né? Quer dizer, eu ali no meio daquela turma ali, né? O pessoal só, né? Ensinando, e depois fez o quê? Passei agora. Eu vi que o nosso grupo, não estava mais suportando. Porque chega um momento que a gente vive de doação. Sim. A gente vive de oferta, de irmãos que você, na verdade, você tem que tirar do bolso para abençoar o irmão. Sim. Para tu ver o irmão ali querendo ajudar. Não é? Então, quando eu vi que a igreja não estava mais suportando os irmãos, né? Então, eu orando para isso. Aí, quer dizer, o governo fez a parte dele, né? A gente auxiliando, a gente deve começar a dar o suporte, aquela coisa toda, e a gente só ia agora para fazer visitas evangelísticas, né? Vista de consolidação, sentar para conversar, e fazer aquela, sabe, para manter, né? Sim. A chama do que foi pregado. Até porque o evangelho é muito mais do que pregar, o evangelho é ajudar o que o Senhor ajudou. É produzir para essas pessoas uma ferramenta de sobrevivência, né? De adequação a uma nova realidade. É porque hoje, varão, tipo assim, não vou falar todos que eu vou estar pecando, né? Mas a grande maioria hoje, eles olham para você assim, o que eu vou tirar de você? Sim. O que você tem para me oferecer? O que ele tem para me dar? Entendeu como é que é? E às vezes o pouco que você tem, eles retiram e quando você não tem mais, te descartam. Eu olho assim, varão, para aquelas pessoas ali, uma coisa que eu aprendi novo convertido, eu vejo almas, velho. Sim. Almas que necessitam de tomar posse da salvação. Você vê gente, você vê pessoas, seres humanos. Dentro desse contexto todo, a gente está aqui conversando aqui, qual é a maneira, né? Qual é a maneira, por exemplo, a maneira de... Nosso papel, né, de evangelização, né? O que nós fazemos lá? Uma das coisas que eu tento apresentar Cristo, que no caso em Guarani é Tupãraí, é filho de Nhanderu, não é? Eles têm, por exemplo, um mito deles, né? Sim, tem sim. Nhanderuvuçu, Nhamandu, que é o Deus Criador, né? Teve Nhanderu teve um filho, né, que é Tupã, que é o que rege os raios, os trovões. Então nós falamos Tupãraí, né, que é Jesus Cristo. Então como é que eu vou ensinar? Primeiro, eu preciso entender o que eles sabem de espiritualidade. Então, quando uma coisa que me chama a atenção eu comecei a notar algumas coisas, cara, dentro da cultura deles, parecida com a nossa. Sabe? Tipo assim, não tem um livro aí, o Fator Melquisedeque? Sim. Né? Eu, tipo assim, livro-chave para quem fez pós-graduação em Ciência da Religião. Mas só que, tipo assim, esse livro aí eu falo assim, usa com moderação. Sim. Porque ele quer mostrar o fenômeno religioso do cristianismo em outras religiões. Sim. Só que isso é perigoso. Por que é perigoso? Vou dar um exemplo lá dos Guaranis. Certa vez eu estava lá, tinha um grupo de alunos de uma faculdade, estavam fazendo uma pesquisa de educação física, né? Sobre a maneira dos indígenas lá. Sim. E eu conversando com as meninas, eu falei assim, tinha 2 meninas e um rapaz. Eu falei, aí, estão gostando? Conseguiu conversar com eles lá? Porque eles são muito fechados, né? Depois eles vão soltando. Ela, eu tô amando, tal. Eu falei, não, sim, eles são gente boa pra caramba, tal. Ela falou assim, aprendi ali que Jesus Cristo é Nhanderu, né? Aí eu falei, não, peraí. Não, mas o missionário que está há 14 anos ali falou comigo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar uma coisa sem queimar o missionário? Sem queimar o missionário. Entendeu como é que é? Aí eu cheguei, eu falei com ela assim, eu falei, não, sim, filha. Por exemplo, o mito Guarani, né? Nhanderu casou e teve um filho. Então não é Jesus, porque Jesus não casou. Não teve filho. Então, como é que eu vou explicar a trindade, velho? Entendi. Se para nós já é meio complicado. Né? Imagine para eles. Então aconteceu. Eu falei, não, é só Nhanderu, não é? Dentro da mitologia deles, né? Jesus Cristo é Tupãraí, não é? Então, o Deus que nós falamos, ensinamos, é Nhanderu Eté. É o Deus, é o nosso Pai de verdade, o Pai verdadeiro. Né? A gente bota o sufixo Eté. Não é? Então, aí você começa a diferenciar. O Senhor, nosso Senhor, o Senhor dos senhores, bota ele como sendo o Supremo. O Supremo. Não é? Então, com isso, varão, aí eu comecei a observar. Aí tem outra coisa deles lá. Por exemplo, nós temos uma música em Guarani, certa vez eu conversando lá com indígena, né? Que tem indígena lá que é formado, alguns estudam, né? E eu fiz uma pergunta, eu falei assim, como é que vocês... Eu falei assim, por exemplo, essa aldeia que nós fomos ali do Bracuí, já completou acho que uns 30 anos de demarcação ali já, né? Eu falei assim... É em Angra isso, né? Eu falei assim, como é que vocês passam a cultura de vocês? Porque, varão, sabe uma coisa engraçada? Ela tem um coral. Uhum. O coral que está hoje lá, foi quando eu vi eles que era criança, mano. Que isso? Quanto tempo o senhor está lá? Tem quase 12 anos, por aí, mais ou menos.
que eu vou lá. Então, acontece, olha só. Então, o pessoal do coral hoje está ensinando as crianças de hoje, mas o do coral era as crianças de ontem. Olha como é que eles vão passando Geração a geração. Isso, aí eu perguntei. Eu falei, como é que vocês passam isso? Ele falou, Marco, nós passamos a nossa cultura através de cânticos e danças. Pronto, ele falou isso. Pegou. Amém. Aí comecei, né, a aprender um pouco Guarani. A minha esposa fez um cursinho de Guarani, né? Infelizmente o câncer, né? Tipo assim, deu umas sequelas e atrapalhou um pouco, né? Ela estava voando nessa parte, né? E ela começava, juntamente com outras pessoas, a gente traduzir. E a música, por exemplo, aquela música Caminhando Eu Vou, né? Caminhando Eu Vou para Canaã, a gente cantava assim, né? Eu vou gravar que depois ela vai morrer de rir, né? Eu vou cantar o Guarani falar, assim, Aguatauí para Canaã, quer dizer, caminhando eu vou para Canaã, Aguatauí para Canaã. Então, aí eu falei assim, eu falei, Meire, Canaã é um pensamento nosso, uma cultura nossa, judaico-cristã. Sim, nós entendemos o que é Canaã. Eu falei, de repente, que eles vão pensar que é uma marca de café. Aí eu falei, não, eles têm, tipo assim, eles têm um entendimento de um paraíso. Né? O nome é, deixa eu fazer a pronúncia correta, né? Iwi Marauimpe, né? Traduzindo para o português, eles chamam de terra sem males, que é uma terra onde não há dor, não há choro. Bem parecido com o nosso desejo de ir ao céu, né? Isso, aí varão, eu comecei a me encucar com isso. Da onde veio isso? Será que veio, por exemplo, da colonização do catolicismo pelos portugueses? Ou, vamos pegar assim, né? Na época da Pangeia, será que Sim. Veio lá de trás e veio, né? Então, porque tem uma fonte, uma fonte primária, né? Isso, entendeu? Então, é muito parecido. Essa brincadeira assim, é muito parecido. Então, o que eu faço? Eu começo a mostrar na Bíblia, né, que aquilo que eles acreditam tem na Bíblia. Sim. Entendeu como é que é? É igual, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, o indígena é vagabundo, não gosta de trabalho. Aí, pô, varão, fizemos um trabalho lá em Mato Grosso do Sul. Eu fui com uma galera para o Paraguai, né? Mato Grosso do Sul, Paraguai. Foi um trabalho assim que a gente ia para um local, mas teve retomada indígena, briga e tal. Aí nós fomos para Antônio João, Paraguai, um processo. Né? Muitas pessoas amarelaram, né? Entendeu? Por causa da tensão. Foi naquela época que acho que mataram um traficante lá em Pedro Juan Cabaleiro. Sim, lembra, com a ponte 50? Sim, sim. E nós fomos para lá. Foi para lá na época, Aí né? eu falei, gente, olha só, eu vou. Quem quiser voltar, sem problema. Não vou chamar de frouxo, não. Mas eu vou. E aí fomos 6 pessoas. Né? 6 pessoas, 3 homens, 3 mulheres. Aí, rapaz, a gente lá fizemos o trabalho, né? Aí quando nós voltamos, estava no aeroporto, aí estou vendo o Leonardo conversando com o rapaz. Falou, esse aqui é o Marcos, é o nosso líder, tal. Aí o Marcos, ele é professor, ele falou que já fez curso lá para os indígenas lá. Eu falei, pô, legal, cara. Eu falei, qual o curso técnico de professor? Mas eles são tudo vagabundos, eles são preguiçosos. Aí eu falei, sou professor? Ele falou, sou. Eu falei, pô, se eu sou professor, então o senhor sabe que os caiovás, né, os indígenas guaranis caiovás ou embuiá, eles têm uma classificação. Eles são coletores e caçadores. Barão, isso muda tudo. A forma como você enxerga aquela cultura. Por quê? Eles entendem que, por exemplo, a árvore, a planta foi Nhanderu. Ele que plantou para eles. Então, eles coletam. O animal foi Nhanderu que deu para eles. Então, eles caçam. Então, é tudo voltado na espiritualidade. Aí eu falo, onde é que tem isso na Bíblia? Para pensar, procura na Bíblia isso aí. Levítico 23, Sim. irmão. Quando você for lá cegar lá o campo lá, não cega o redondo não, os cantos não. E o que tiver no chão você deixa para o mais pobre. O que o mais pobre faz? Foi Deus que deixou para mim. Então, Exatamente. Então você vê sabe como é que é? Uma similaridade. Isso aí. Que você pode traçar um paralelo com a forma deles viverem, com um texto que eles nem conhecem. Isso. Aí o que eu faço, varão? O que eu faço? Né? Mostro para eles aquilo que Paulo mostrou. É esse Deus desconhecido aí. Isso então aí. Eu começo a mostrar que o Tupãraí é ele. É ele que deu. Sabe? Então, e você não muda isso, varão. De uma hora para outra, porque eles são muito assim, entranhado, muito forte a questão de cultura deles. Sabe? É difícil você, um indígena,
E não é à toa, né, pastor? Porque durante muitos anos eles foram caçados, perseguidos. Então, é até uma forma de proteção que eles criaram para poder manter a sua própria cultura, a sua própria sobrevivência, né? Então, E o pessoal, sabe, é um preconceito muito grande, velho, sim, com eles, entendeu? sim. É por isso que muitos... É literalmente um pré-conceito. Teve uma vez a gente fazendo um trabalho lá e subiu algumas vans, se eu não me engano, eu não estou lembrado do ano que foi, mas acho que era a nova secretária de Educação de Angra, não é? Aí me chamaram. Falou, Marcos, tem uma moça que vai falar contigo ali. Eu falei, deu ruim. Eu pensando já, né? Ela falou, você que é o líder do grupo? Eu falei, sim, vou sim. Ela, eu quero parabenizar vocês. Eu estou aqui observando vocês, em nenhum momento eu estou vendo vocês catequizando eles, querendo mudar a cultura deles. Tentando fazer proselitismo, né? Isso, porque sabe que é proibido pela lei. Sim. Eu, pelo contrário, eu estou vendo você interagindo com eles, sabe? Vocês assim. Aí eu falei, foi isso que Jesus ensinou, filha. O Senhor Jesus nos ensinou essa interação, essa vivência. A gente saber conviver com as culturas diferentes num único propósito. Então, nós subimos aqui esse morro aqui para passar o dia com eles. Nesse sentido, é sentar aqui com eles ao chão, comer o tipá, que é o pãozinho deles lá, o ichó, né? Que é Eu pensei que você ia até trazer a larvazinha. Se tivesse, eu trazia, né? Então, tipo assim, isso ela... Quer dizer, O responsável do podcast ia querer coisa. comer o Marcelo, né? Deixa que quando eu for, novamente eu trago, né? Eu vou conversar com a Dona Rosa lá no Bracuí. Quando eu vou, a Dona Rosa toda feliz, é uma senhora indígena, já vem com uns lá que parece que é marombado. Então, essa questão cultural, Leandro, é muito interessante, entendeu? É aprender, né? É porque hoje existe uma dificuldade das pessoas conseguirem discernir, né? O que é cultura, o que é religião, o que é política. Então, assim, as pessoas têm dificuldade em dialogar com pessoas, por exemplo, de outra religião, porque trabalha a ideia como se fosse um ecumenismo, né? E, na verdade, é apenas um diálogo interreligioso. E com outras culturas, então, torna-se ainda pior. Porque eu posso enxergar demônio, como um pastor que foi lá e enxergou demônio, onde as pessoas da terra enxergam cultura. E o Senhor enxergou uma forma de proporcionar similaridade, compreensão, unindo a forma como o Senhor vê Deus com a maneira que eles enxergam ao Senhor. Eu aprendi uma vez na aula que eu estudei aula de capelania, que o Senhor falou a maneira como se faz para apresentar o sangue de Jesus que lava as nossas vestes, tornando elas brancas como a neve, sendo que o índio nunca viu neve. Então, como é que ele faz para compreender o que o sangue de Jesus tem capacidade de fazer? E o Senhor trouxe o ensinamento de que a pregação deve ser que o sangue de Jesus torna as nossas vestes brancas como a polpa do coco. Ou seja, você trouxe uma aplicação da palavra de Deus de uma maneira que eles compreenderam. Então, eu acho isso muito interessante, muito legal da parte do Senhor. E eu quero trabalhar um outro tema aqui com o senhor, pastor, que é, assim, eu tenho certeza que o senhor vai ter uma palavra muito sábia para essa questão. Porque já houve algum momento, né, que o senhor percebeu que estava entendendo uma passagem bíblica de forma mais profunda por causa da cultura local? Ou seja, a cultura local fez com que o senhor entendesse a palavra de forma mais profunda do que aquela que o senhor entendia, por exemplo, dentro de um culto, numa EBD, em casa estudando. A convivência deles. Senso de comunidade. Isso. Tipo assim, a gente não pode romantizar. Sim. Né? Mas, como eu falei, tipo assim, as visitas missionárias que nós fazemos, as caravanas de um dia, bate e volta, você não tem como aprender muita coisa. Você vai lá, convive, mas só que tem dia que eu vou lá, sento, converso, brinco, né? A gente procura ouvir eles também, né? E esse Mbuyarecó, o jeito de ser Guarani, é uma simplicidade, né? Vou dar um exemplo. Ele não tem muro. Ele tem as casas dele, não tem muro. Aí um dia, eu fui na casa de uma jovem lá, que ela sempre, de vez em quando, ela me liga, né? Ela manda mensagem para mim, ela fala, pastor, você pode orar pela minha filha, que ela não está dormindo bem, ela tem uns dias aí, tá chorando. Aí eu pego o nome, boto no Google, galera, batalhão de oração, aí dou um tempinho, de meia hora, ela manda mensagem, ela já está dormindo, parou de chorar. Porque eu sei que Deus ouve a oração de vocês. Aí eu fui na casa dela um dia, foi um amigo, né? A gente sempre marca para ir lá. Aí eu falei assim, vou aí, porque eles gostam de comer carne de porco, né? Aí a gente compra uns pernilzinhos e tal, né? Vamos fazer churrasquinho. Eu falei, só faz o tipá. O tipá é o pãozinho de trigo, né? E a gente lá fazendo, né? Conversando e rindo, rapaz, brincando, né? E eu aprendi mais uma coisa, que até então eu não sabia, que as crianças só passam a comer carne
tanto de porco ou bovina, somente a partir de 8 anos de idade. Tem um motivo para isso? Por exemplo, as crianças só aprendem o português a partir dessa idade. Sim. 7 anos para baixo, não. Só o Guarani. Aí, tipo assim, ela me comentou, só que me falha a memória agora, mas ele deixa sem comer e só passa a comer a partir daquele momento. Aí sim, parece que é como se ela estivesse entrando no mundo agora, né? Sim, sim. Segundo ela tinha sim, me contado. Então sim. aí, mas o que me chamou a atenção dentro da tua pergunta, que começaram a ver indígenas. Aí eu falei, meu pai do céu, o milagre da multiplicação, né? Entendeu? E aí todo mundo comeu. Aí depois ela veio me agradecer de uma forma tão singela. Ela falou, poxa, Marcos, estou muito feliz. Aí eu falei, por quê? Ela, poxa, sabe, a minha família veio comer aqui em casa. A gente não tinha comido, muitos deles não tinha em casa. Simplicidade, comunhão. Isso, O professor. crescimento da igreja, no partir do pão. Isso aí, para. Entendeu como é que é? Então, eu não estou dizendo que eles são melhores do que nós. Não, né? nenhum momento. Você pega dentro de uma aula poxa, você, tipo assim, Varão, nós evoluímos bastante. Não é? Eles não estão lento, né? Porque você tem indígena, por exemplo, tem indígena isolado, não tem indígena perto da cidade, então cada um tem suas características. Você não pode dizer quem mora perto da cidade, querendo ou não, já passam a conviver na cidade, então se relacionam. Só que lá no Bracuí muitos ficam fora. Por exemplo, Pico do Jaraguá em São Paulo. Nós fomos uma vez lá fazer um trabalho lá. A aldeia fica no centro de São Paulo, irmão. E eu conversei com uma das caciques na época, né? Porque lá tinha vários grupos, né? E eu falei que era assim, eu falei assim, ó, vocês estão dentro, né, da maior metrópole, não é isso? Da América, É a maior América Latina. da né? América Latina. Então acontece, No coração da América Latina. É necessário vocês, tipo assim, entenderem a sociedade, né? Evoluírem com a sociedade, manter suas tradições, mas também procurar, porque senão vocês vão ficar para trás. Essa cidade engole. E agora, se você está isolado lá para o meio da Amazônia, no meio do mato, aí é outra história. É né? outro contexto. É outro contexto. É outro contexto. Então, essa dificuldade que nós temos hoje aqui de entender, né? Que as pessoas até riem, eles falam índio, mas na verdade é indígena, né? Porque índio foi um apelido dado pelos europeus, né? Sim. Então, já aprenda aqui, gente. Já aprenda aqui, gente. Tiver com indígena, ou então chama de parente. Ou parente, né? Pastor? E se você falar índio, né? Eles não gostam, não. Não gosta. É como se fosse apelido. Um apelido, um vulgo. Isso aí. Aí não, né? Olhar para você e tem uma coisinha. Ó, você está conversando com ele? Eu estou para você aqui, não estou? Você está conversando comigo. Conversa comigo rapidinho. Fala qualquer coisa. Como é que tá seu dia, pastor? Não olha para ele, não olha. Pode ir embora. Ele não quer assunto. Não, pode ir embora. Agradece, né? Veteca, é obrigado. Pode ir embora, que ele não quer assunto. Não quer. E se ficar assim, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora, que deu. Porque já acabou. Já acabou. Já deu. É o sinal. Isso, você fez alguma coisa que desagradou. Entendeu? Então, a experiência que o senhor teve, né, conforme a convivência da simplicidade, fez o senhor entender alguns contextos bíblicos um pouco mais profundos. E teve alguma coisa que o senhor teve que desaprender para poder se envolver melhor com aquele povo, né? Tem, por exemplo... Da sua cultura. Isso, olha só, vamos lá. Para servir melhor, né? Eu, quando me converti, né? Entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo me transformou em 1999. Então, eu era militar. Eu já vi na batida do militarismo, né? Sim. E fui para uma igreja, né, pentecostal, na Assembleia de Deus. E ela não era tão rígida, mas ainda eu peguei ainda um pouco dessa rigidez. Então, Varão, eu estava começando a ficar assim, legalista, em relação a usos e costumes. Eu quase entrei naquela guerrinha boba de Batista com a Assembleana, né? Sim. Quase. Sim. Nesse período. Que não sei o que, eu quase entrei nisso. Então, o trabalho missionário, ele me deu uma visão maior sobre isso. Aí foi quando eu comecei, assim, respeito à igreja, tá, direitinho, né? E comecei a mudar algumas visões. Por quê? Mato Grosso do Sul, quando eu fui pela primeira vez lá em 2012, eu fui com uma missionária, né? Numa caravana dela, então era tudo novo para mim. Em 2012, para cá, comecei a trabalhar com população indígena. E quando chegando lá, nós fizemos um trabalho numa aldeia, não foi acho que foi Marangatu, se não me engano, Antônio João, Mato Grosso do Sul. E uma missionária que tinha lá no local, que era a missionária Ingrid, né, uma senhora, rapaz, que benção de Deus.
né? Ela contou uma vez que estava tendo problema lá na aldeia. Por quê? Porque tinham algumas igrejas indo lá, que é aberto para pregar o evangelho, Sim. né? Só que a igreja ela estava levando o seu costume, fazendo a pessoa andar de calça, entendeu? Por exemplo, o guarda não anda pelado não, tá? Então, tipo assim, forçar de calça, camisão até o... Todo ataviado. Só que isso deu problema. Tava dando briga entre os indígenas. Aí foi quando lá, ela até falou que eles fizeram uma reunião lá, falou assim, não, a partir de hoje, não quero mais isso. Aí agora deixa o indígena com a sua cultura, com a sua maneira. Então isso começou a me... Aí é importante você não tem que levar a sua cultura realmente. Sim, tu leva a Cristo. Isso aí, agora deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Não é? Porque a sua postura, a sua maneira, eles vão observar em você. Não é? Então, você vê como se fosse aquela preocupação de eu mostrar você externamente. Sim. É tipo assim, né? Eu tenho que mostrar a marca da religião. Como se você botar o teu costume é a marca da religião. Não. Que na verdade se torna como se fosse uma bandeira de conquista. Isso aí. Eu conquistei ele. E qual é a marca da minha conquista? Olha a veste. Essa que foi minha preocupação, Varão. Depois de um tempo para cá, não é? Eu comecei assim, eu pensar assim, vem cá, vamos lá. Será que eu quero chegar lá, mostrar que eu evangelizei, para poder pegar aplauso na igreja, ou ter a convicção, a certeza, que aquela pessoa entendeu quem é Jesus? Sim. E deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Porque quem o Senhor é, não é quem o Senhor fala que é. É o que o Senhor deixou de legado. Isso aí. Porque quando o apóstolo Paulo está sendo confrontado acerca do seu apostolado, ele não diz o que ele fez. A fala dele é: vocês são o fruto do meu apostolado. Ou seja, o que as outras pessoas dizem, para mim não importa. O que eu digo que eu sou, para mim também não importa. Mas o que vocês se tornaram a ser depois do que eu comecei a fazer, é isso que conta. Então, quem vocês são, ou que vocês se tornaram, dizem quem eu sou. Então, o legado que o Senhor deixa é muito maior do que aquilo que o Senhor fala. E, infelizmente, existem pessoas que falam, mas que não produzem, não tem legado, não tem nada para poder deixar, não tem frutos para poder deixar para que as outras pessoas possam colher. É árvore, mas não tem fruto. É que a minha intenção, Varão, tipo assim, nunca foi fazer uma instituição. Sim. É por isso que a minha intenção é tipo assim, não, eu quero levar Jesus. Sim. Eu quero apresentar Cristo. Sim. E eu deixo o Espírito Santo fazer a parte E dele. aonde isso vai chegar, aí já não tá mais no seu controle. Isso aí. Né? Porque a gente escuta histórias que o Espírito Santo trabalhou. Vou dar um testemunho para você aqui. Eu fiz um trabalho no Rio Amazonas, numa comunidade, né, junto com o grupo do Asas, né? E todo projeto eu ia com um propósito no coração. Teve um projeto em 2012 que eu falei assim, eu fui na visão da mulher samaritana. Eu até brinco, não é para arrumar 5 maridos, não. Qual era a ideia? Ganhar um, para aquele um ganhar a cidade. Sim. Então, tipo assim, ó, que eu fique com uma pessoa o dia todo, mas eu quero ter a convicção, a certeza que ela compreendeu o que eu quis passar sobre o plano da salvação. Eu tive essa convicção. E eu comecei, tipo assim, eu faço evangelismo, né, assim, com tererê. Tempo que eu acampei beira de praia, né, eu andei com os hippies, né, então eu fazia tererê, cabelo de mulher, com ponto macramê e tal, conta peruana, né, aquela coisa toda, né. E eu ressuscitei esse talento num trabalho missionário. Então, o que acontece? Nessa comunidade, não sei se foi em 2015 ou 2017, eu estou lembrando da data certa aqui, e eu fui na visão, quando Jesus fala assim, onde eu estiver, estejais vós também. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está conosco, mas, tipo assim, fortalece de tal maneira que vem impactar. Eu fui fazer a obra, velho. Aí tinha uma garotinha, né, eu fazendo treino no pessoal, uma criancinha. Moço, o senhor pode fazer de mim? Eu falei, posso, mas só se mamãe deixar. Vamos lá. Aí fui eu, o Ronaldo, né? Que era meu grupo, era eu, o Ronaldo do Sul, a menina da Bahia e outra de Manaus. Aí nós fomos. Aí chegamos lá, me apresentei também e tal. Aí eu falei assim, eu faço o tererê, a sua filha pediu. Eu falei, a senhora autoriza? Eu autorizo. Aí eu já aproveitei, Varão, e a gente dava aula, não é? Quem é Jesus, né? Plano da salvação, do pecado, crescimento espiritual. Aí eu falei assim, ela estava grávida. Eu falei assim, vem cá. Ela chamou o marido, tinha uma menina adolescente, né? Eu falei assim, você trabalha de quê aqui? Ele, sou pescador. Eu falei, quanto é o quilo do peixe aqui?
Aí eu não sei se foi R$ 5 na época, né? Eu sei que eu peguei, acho que foi R$ 50. Eu falei assim, pega um peixe pra gente comer amanhã. Aí, claro que eu visei ela grávida, era uma maneira de abençoar, entendeu? E também eu estaria me convidando. Sim, para poder continuar o estudo, entendeu? continuar o trabalho. Isso. Aí, varão, começamos a dar aula, tal. Eu sei que eu vou resumir aqui, vamos pular para uma parte. A gente começou a dar aula. Quem é Jesus, a importância da Bíblia, quem é Jesus, Sim. doutrina da salvação do pecado. Aí tinha que dar, faltava 2 aulas, doutrina do pecado e salvação. Aí foi uma menina que estava dando aula, que eu revezava, eu não só ficava dando aula. Eu falei, não, vamos dar aula também. Aí aconteceu, aí eu falei assim, pô filha, dá a doutrina da salvação, que a gente já vai embora mesmo, pelo menos ela vai saber o que é salvação. Ela, Marcos, tem que seguir o padrão, doutrina do... Entendeu? Eu falei, tá bom, vai. Entendeu? Aí ela foi, começou a doutrina do pecado, aí acabou, ela se despedir. Aí a moça falou assim, pô, já vão embora, agora que tá ficando bom? Eu falei, não, a gente vai dar aula da salvação. Aí antes de começar a doutrina da salvação, eu falei com ela assim, né, com a moça, né? Eu falei, cara, você sabe como faz para ser salva? Aí ela falou, não. Eu falei assim, então presta atenção na aula, tá? Que a senhora vai aprender hoje. Aí ela sorrindo, obrigado. Varão, não deu 1 minuto, Vaso. Ela levantou a mão assim, toda trêmula. Ela falou assim, irmão, eu tenho um vídeo, tá? Isso não é mentira, não. Só que eu gravei 20 minutos depois. Ela levantou a mão toda trêmula. Falei, irmão, agora eu sei. Sabe assim, uma aparência de meio assustada, Sim. emocionada? Eu falei, como é que chegou a essa conclusão? Uma voz falou no meu ouvido, Olha. creia em mim. E na minha vista apareceu o nome de Jesus. Meu Deus. Vaso. Meu irmão, comecei... Aí chorou mais uma vez. Não, todo mundo, Varão. Já começamos ali no Laba-Sub. E ela falou assim, eu tô com a quenturia, tem algo na minha garganta. Eu falei, essa mulher do bem pentecostal, mas você vai dar pro Espírito Santo? Exatamente. Aí eu falei com a menina, vai dar um abraço nela. Eu não creio nisso, não. Entendeu? Eu falei, abraça a mulher. Entendeu? Então, tipo assim, Varão, aí para pra pensar, Varão, um grupo de, acho que tinham quase 200 chamar de projetistas, né? Aconteceu logo no meu grupo, velho. Será que eu sou o privilegiado, o bambambam? Ou porque eu saí com um propósito de casa? Deu mecânica? Então, tipo assim, aí eu falei, eu tenho um vídeo, mas eu gravei 20 minutos depois, porque não deu, Varão, para gravar no momento. Eu tô até rouco. Porque foi uma coisa assim tão, sabe, isso espalhou de tal maneira, né? Dos demais grupos lá, sabe, assim, uma coisa, por quê? Isso mostra que realmente Deus se faz presente. E à noite estava todo mundo na igreja. É porque, né, pastor, Deus, ele honra propósitos para quem honra o processo, né? Como o senhor respeitou o processo, Deus honrou o seu propósito. Então, não tem como ser diferente. Não que os outros não foram os privilegiados, não que os outros não estivessem com o coração voltado. Até porque a gente não sabe quais foram os propósitos dos outros grupos. De repente aconteceu também. Mas o seu propósito específico foi algo que Deus deu nas suas mãos e hoje ele enriquece a vida de outras pessoas. Pastor, nós já estamos terminando, mas eu ainda tenho 2 assuntos para trabalhar com o senhor. Pode falar. Acredito eu que seja um tema um pouco delicado, mas teve algum preço que o senhor pagou por estar no campo missionário? E preço esse não é preço de dinheiro, né? Não sei. Mas qual foi o maior preço que o senhor já pagou por estar no campo missionário? Vamos lá. Porque tem gente que perde a cabeça, perde a vida, né? Vamos explicar. Todo mundo assim. tem um preço. Vamos explicar assim, né? Vamos lá. A minha vida, eu tenho 27 anos de evangelho. Os meus primeiros 10 anos de evangelho foi praticamente dentro da igreja. Sim. Professor de escola dominical, superintendente, né? Então, líder de mocidade, foi ali dentro. E eu comecei, assim, a sair. Primeiro fazendo evangelização local, né? Que é quando Jesus fala em Atos 1:8, né? Ser meu testemunho em Jerusalém, tanto como. Esse tanto como é concomitantemente. Ao mesmo tempo que eu dou testemunho em Jerusalém, eu dou testemunho, né, na Judéia, Samaria, então ao mesmo tempo. Então o que aconteceu? Eu comecei assim, a despertar por quê? Porque, pena que o tempo é curto, né? Antes de me converter, Varão, eu tinha sonhos pescando, Vaso. Varão, eu não podia deitar, profeta. Pescando de tarrafa, pescando de anzol. E um dia eu tive um sonho subindo o morro na aldeia indígena. Foi onde eu fui, não é? Então, o que aconteceu? Aí, quando eu comecei a sair, né? Sair, assim, do estado, né? Até o ponto que eu tive o privilégio de ir no Paraguai fazer um trabalho. E, na época, eu era militar, debaixo do exército, fiquei desempregado. E eu recebi uma indenização do exército, né, durante um tempo. Deus fechou a porta. E eu comecei a trabalhar de garçom, velho.
a porta que Deus abriu. Quantas vezes, profeta, a vez tinha obra na igreja, um trabalho, né? Eu prometia de ir para a obra. Aí o pessoal me ligava, Marco, tem trabalho aí de garçom. Eu falei, eu prometi para a obra, né? Eu falei, Senhor, está na tua mão. Então você vê assim, por que, Branco? Você tem mulher, tem filho. Então você não vai deixar desamparada. Sim. Não é? Então, tipo assim, mas você pagava um preço dessa situação. Então, você tem assim a parte, no meu momento desempregado financeira, que eu queria mais fazer a obra. Então, com isso, eu comecei a ir na parte financeira. Então, você tem, sim, na época, uma ausência da família? Tem, não é? Porque, na época, eu me converti sozinho, velho. Minha família não era cristã. Entendeu? Uhum. Então, me chamavam de louco, de doido, né? Beato. Ou vai embora. São vários os adjetivos. E, tipo assim, eu também hoje, eu falo assim, Barão, eu não tive ainda, entendeu a mesma coisa, o privilégio de poder ir para o campo missionário e ficar lá durante alguns dias. Eu tenho amigos, né? Então, eu vou, às vezes, a 1, 2, 3, já, como foi no caso, dentro do Brasil, de ficar uma semana, 10 dias. Maranhão, nós ficamos aí, 2023, 2024, fazendo trabalho, ficamos uma semana lá, não é? Na primeira vez, a Meire descobri o tratamento de câncer dela. Para mim foi uma maior dificuldade, uma delas também, porque eu acompanhei todo o tratamento da Meire, todo o tratamento dela, e ela ia, o médico autorizou ela ir com a gente. Só que, quando foi chegando próximo da data, a Meire fez a radioterapia, a braquiterapia, aí a quimio faltava uma sessão, mas é o tempo, né? Você faz 3 sessões, fica 21 dias para depois fazer de novo. Aí o médico falou assim, não, ela pode ir, tá autorizada, tá tudo direitinho. Só que a Meire estava sentindo vontade de não ir. E eu tive um sonho, eu arrumando minha mala sozinho. Eu falei, filha, você não vai. Eu tive um sonho, entendeu? Perde a passagem toda, eu tinha comprado a passagem dela. Eu falei assim, ó, e eu tenho uma coisa, filha, eu só vou porque se eu não ir, eu vou perder você. Então tem que ir. Porque eu sou o líder do grupo e tal. Pô, mano, fui chorando, mano. Porque, tipo assim, eu tava aquele processo todinho. Fazendo trabalho lá, a menina até falou com ela, só tava murchinha aqui e tal, aquela coisa toda, né? E quando nós acabamos o trabalho, sempre se reserva um dia para poder passear e tal. Eu liguei para ela, chamada de vídeo e tal. Aí ela demorou a atender. Aí quando ela chamou, eu falei, tá onde, garota? Falei, na tua irmã você não tá. Aí ela foi mostrando, tava tomando bolsa de sangue. Caramba. O médico, dela falou assim, ó, ela fez o exame de sangue, mandou para o médico, ele falou assim, quando ele recebeu, ela falou, boa noite, como é que você tá? Tá se sentindo bem? Ela, tô assim, por quê? Corre pro hospital agora para tomar bolsa de sangue, porque você tá com 2% de vida. Olha que doideira, velho. Que isso, pastor? Aí você vê, se ela tivesse ido, porque onde nós estávamos, tipo assim, a gente estava a uns 10 quilômetros de uma cidade. É tipo um residencial de casas, né? Então é perto de uns quilombos e tal, então não tinha ônibus, tem condução própria lá. Então, tipo assim, não tinha hospital realmente. Tinha São Luís do Maranhão, mas era 2h30 de viagem. Então, certamente ia dar ruim, bro. Então você vê o que Deus faz, Barão. Começou a tocar no coração dela, me deu um sonho. Eu fui, sem brincadeira, Barão. Fui triste pra caramba, porque eu acompanhei todo o processo. Todo o processo. A única coisa que eu não pude estar ao lado dela foi nesse último. Entendeu como é que é? E eu acredito que foi até uma forma de Deus confirmar a sua atitude, ó. Se fosse, ia acontecer. E ela só não perdeu porque você foi. Porque também teria a possibilidade dela ir, ia acontecer lá, e o senhor não ir, ia acontecer de perder ela aqui. Porque esse trabalho, Varão, eu tinha que ir desde 2019. Foi quando ela engravidou, né? Porque, tipo assim, eu conheci uma missionária e fui pregar no local, essa irmã contou um projeto com criança. Aí eu sou assim, Varão, vai. Aí eu chamei ela para conversar, falei, eu quero conhecer lá. Ela, você vai mesmo, pastor? Todo mundo me engana, fala que vai. Eu falei assim, olha para mim, na minha cara. Sou moleque, não. Eu tô falando que eu vou. Aí eu chamei um amigo, Carlos Henrique, né? Falei, Carlão, comecei a ver passagem, né? Falei, vamos lá primeiro conhecer. Aí foi quando a Meire engravidou. Aí eu não fui, aí em 2022, né, o neném, Deus levou nosso filho, né? Deus tomou, né? Quer dizer, Deus gostou mais do que a gente, né? Aí tomou. É. Aí eu fiquei cuidando da Meire, a cabeça dela, da 22, eu falei, Meire, 23, eu vou pro Maranhão. Aí foi quando descobriu o câncer. Descobriu o câncer. Aí, quer dizer, eu já tinha agitado o grupo, aquela coisa toda. Já estava tudo muito bem organizado. Tava, Varão. E o trabalho, só pra poder fechar, Varão. Pô, Varão, que trabalho, Varão.
Você não tem noção do trabalho do Maranhão, profeta. Eu costumo falar assim, numa linguagem militar, foi artilharia e infantaria. Bomba primeiro e o povo na terra. Meu irmão, o pessoal caiu endemoniado, na igreja que a gente fomos lá, profeta. Primeira noite, fomos num culto, tal, culto na igreja lá, não onde foi o trabalho, na cidade. Aí o pastor deu uma oportunidade, aí foram várias pregações, né, o grupo todo. Aí o pastor pediu para orar pelo grupo. Aí eu falei com ele assim, aí depois eu falei, pastor, com todo respeito, me desculpa, não quero, assim, atrapalhar o programa do culto, mas eu poderia orar pela igreja, que Deus está pedindo para orar? Ele, pode sim, irmão. Eu falei, irmão, todo grupo aqui, vem cá, por gentileza. Impõe as mãos sobre as pessoas aqui. Começamos a orar, profeta, era gente caindo endemoniado, gente vomitando. Meu Deus. Aí você fala, tem como provar? Tem um vídeo. Tem vídeo. Eu filmo tudo, mano. Aí resultado, mano. Aí um menino começou a cantar, mano. Eu navegarei. Aí tu já viu, né, profeta? Aí já era isso. No oceano do Espírito. Pentecostal do jeito que o senhor é. Aí aconteceu, mano. Daqui a pouco, pá, o menino me chamou. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Aí eu chamei um irmão, mano. Falei, profeta, vem cá, me ajuda aqui. Varão, quando botei a mão no garoto para orar, profeta, tava acabando de cantar, hein? Não botei a mão, barriga do outro era magrela, a barriga do outro começou a inchar. Por modo que é minha, entendeu? Começou a inchar. A barriga dele inchou, profeta, foi envergando, caiu, mano. Pombagira. Primeira vez que eu vi pombagira no ano. Meu Deus. E tava lá cantando, mano. Me explica isso. Entendeu? Aí fomos lá para a comunidade. Profeta, era 8 pessoas caindo endemoniadas do culto, primeiro culto. Que negócio, mano. Caindo endemoniado. Então aí foram umas irmãs, mano, a irmã Canela de Fogo, umas irmãs. A equipe estava certa, né? Foi a equipe certa. Esse ano foi um trabalho mais assim, igual eu falei para você, artilharia e infantaria. Aí no outro ano, o que nós fizemos? Eu falei, eu sou um cara analiso. Aí eu vi algumas queixas de família, né? Pessoas falar, né, para ver se fazia algum trabalho sobre prevenção ao abuso infantil, né? Essas coisas todas. Aí já começamos a fazer um trabalho diferente no outro ano. Então eu levei uma irmã, não é, que aprendeu a fazer bolo de pote, não sei o que lá, tal. Então resultado, aí a Bianca fez o trabalho com as crianças sobre abuso infantil. A Rosana ensinou a fazer bolo, só que era o bolo, era só para unir o povo. Entendeu? E ali, conversando, diálogo, até hoje ela conversa com as mulheres lá. Então foi um trabalho, foi um trabalho de reestruturação. Sim. Então o primeiro foi artilharia, infantaria, agora já vem a engenharia agora. Exatamente. Entendeu? Então começamos a trabalhar nesse propósito. Cara, que coisa, mano. Você não tem noção do que Deus fez ali. Deus fez naquele A ideia foi tão boa que a missionária falou que a igreja católica pegou. A ideia de fazer o povo sendo abençoado, né? Tá bem. Pastor, para a gente encerrar, queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, tá bom? E deixasse uma palavra, tanto para quem quer iniciar o seu trabalho no campo missionário, como principalmente para os missionários que estão no campo, de repente desanimados, devido às necessidades que o campo produz. Muitos nesse momento estão literalmente abandonados por quem os enviou. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Queria que o senhor deixasse uma palavra para esse grupo de pessoas. Tá, vamos lá. Primeiro, busquem intimidade com Deus. Agora uma palavra para abranger tudo, né? Eu gosto muito de falar sobre Jesus entrando no barco. Os discípulos o seguem, não é isso? Ele deita, dorme, e daqui a pouco começa uma tempestade. E o discípulo, né? Mestre, salva, estamos a perecer. Jesus acorda e fala, porque sois tímidos, homem de pouca fé. Aí eu começo com um questionamento. Por que Jesus dormia no barco? Por quê? Ele estava provando a fé dos discípulos. Não é? Porque já sabia o que ia acontecer. Ele era homem, estava cansado. Aí eu falo assim, Jesus confiava nos discípulos. Por que ele confiava nos discípulos? Até a música de criança, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Qual era a função deles? Qual era a profissão deles? Que eles herdaram desde criança. Eram pescadores. Então, quem é que conhecia o grande mar da Galileia, que era um grande lago, que conhecia na prática o barco e o mar? Eram eles. Então, Jesus, porque Jesus, tipo assim, ele não tinha tempo, meu irmão. Onde ele é cura, é milagre. Então, tipo assim, Jesus dormia porque confiava neles. Essa é uma palavra que eu falo para você, missionário, pastor,
líder de projeto, que talvez você possa falar assim, irmão, estou enfrentando uma grande tempestade, a ponto de me assustar aqueles pescadores. Não é? E parece que Jesus está dormindo. Ele confia em você. Ele confia em você. E mesmo se bater um desespero, acorda o mestre. Ontem nós fizemos um trabalho num lar de longa permanência, um asilo. Não é? Quantos idosos, varão, que começaram o evangelho, hoje estão lá esquecidos. Aí sabe o que eu falo no meu grupo de capelania? Senta com eles e fala assim, ó, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nada que você fez. Ele te vê, Ele te ouve. Sabe, eu estou aqui porque Deus me enviou. E você não é esquecido de Deus. Aí você vê os idosos, velho. Certa vez, dentro desse contexto, eu lá no trabalho, a senhora, o pessoal cantando, eu sou ruim de cantar. Aí tinha uma senhora, eu falei, tia, canta comigo, tia. Os guerreiros, eu cortando cabelo de máquina, né? E ela não sei, eu falei, tia, quando eu errar, brincando, né? Aí eu tive que voltar 2 dias depois no asilo. Ela me chamou, falou, moço, vem cá. Sabe aquele dia que você veio aqui? Eu estava muito triste. E você me alegrou com aquela música. Eu estou muito feliz agora. Aí eu contei o testemunho dessa mulher numa igreja que eu fui pregar. Quando eu chego lá, rapaz, eu mostrando fotografia. Fala, Deus. A mulher era daquela igreja. Meu Deus. E eu não sabia. Resultado, foram fazer visitas, acho que 2, a mulher partiu, o pai estava esperando só aquilo. Então, talvez até te esquecer, o homem, tá? Mas Deus não te esqueceu. Busca a Deus, confie no Senhor, sabe? Aquele que mete a mão no arado e olhar para trás não serve. Todo mundo pode ter te abandonado, sabe? Mas você, tipo assim, o propósito é você e Deus, irmão. Você foi comprado, não foi por prata, não por ouro, não, foi por precioso sangue de Jesus. Você sabe o que Deus investiu na sua vida. Independente se a denominação te abandonou, sabe, ela não está te dando dinheiro para você viver, Deus ele vai te dar estratégia para poder suprir, sabe? E você vai continuar pregando o evangelho. Porque você está pregando o evangelho, não é para a denominação. Por mais que você faça parte da denominação, você prega o evangelho para alcançar vidas para o reino de Cristo. Entenda isso. E se ele é o nosso patrão, você acha que ele vai deixar você desamparado? Aí é onde ele fala. O que ele fala sobre a ansiosidade? Olha aí para as aves dos céus, não semeiam, mas Deus cuida. Então esse cuidar dói. Porque você chega hoje, chega amanhã, a conta está batendo. Os boletos vêm chegando. E cadê a promessa? Aí eu encerro, agora vou encerrar com um testemunho meu. Fui militar, dei baixa do exército em 2002. Fiquei 2 anos desempregado, meu irmão. 2 anos desempregado. Amigos me ajudando, fiz curso de vigilante. Amigos me ajudando. E Deus me dava em sonho que a porta estava fechada. Eu ia, em respeito. O rapaz foi na minha casa. A porta fechada, 2 anos, profeta, desempregado. Acabou a indenização. Aí foi quando Deus começou a botar no ramo de garçom. Aí um dia eu achei um jornal no chão. Folha dirigida. Concurso para a prefeitura. Falei, vou fazer o que tiver meu número de vagas. Tinha 1 para 12. Aí um colega, faz para 12. Eu falei, não, só quero uma vaga. Aí eu fiz, varão, para 6 vagas só, para inspetor. Fui o 31º. 6 vagas, fui o 31º. Você vai lá no Diário Oficial, tá lá, Marcos Luciano da Silva. Aí, humanamente falando, eu vou entrar? Nunca. E sabe quem me ajudou, varão? Uma irmã da minha igreja. Falou, Marcos, você está desempregado, não tá? Eu estou dando aula num cursinho lá, vai lá de graça. Só para você poder lembrar a matéria. Aí hoje as pessoas entendem porque a vida abençoou a pessoa, porque eu já fui abençoado. Teve um concurso que eu fiz para a Prefeitura do Rio, um amigo pagou, porque eu falei que eu ia pegar a isenção de 0,800. Ele falou, não, Marcos, você vai ficar naquela fila, não, eu pago a tua inscrição. O resultado, varão, passou 1 ano, aí abriu a porta de vigilante, quando foi 1 ano e meio, varão. O concurso foi em 2003, quando foi 2005, varão. O concurso valia por 1 ano, para mais 1, poder fechar. O telefone toca. É Marcos Luciano? Eu falei, sim. O senhor fez um concurso para a prefeitura? Eu falei, fiz, pois tem quase 2 anos. O senhor está sendo convocado, te interessa? Vaso, falei, eu tenho até quando? Até sexta, era segunda. Aí eu lembrei, mano, de uma profecia que uma irmã me entregou. Mano. Fui pegar um mato na casa da irmã, punchar para um amigo. E a irmã falou comigo assim, ó, Marcos, Deus vai te dar um emprego. E nesse emprego você vai trabalhar, estudar, fazer a obra de Deus e ter tempo para a família. Tomei posse na hora, mano. Na hora. E tem mais, eu vi um carro, nem bicicleta eu tinha na época.
Nem bicicleta, meu irmão. Aí quando chegou no trabalho, eu perguntei a menina, qual é a hora de trabalho? Ah, você vai trabalhar de 15 para 1 às 7 horas da noite. Falaram na hora, eu pensei, de manhã em casa, de tarde trabalhando, à noite aí nas igrejas, final de semana fazendo a obra do Senhor. Eu falei, Deus é fiel, velho. São 21 anos, profeta. 21 anos. Eu digo para você, varão, não que eu mereça, sabe? Não que eu mereça, Vaz. Mas quantas das vezes eu volto no tempo de garçom, tinha trabalho para fazer na igreja que nós construímos lá. Hoje, muitas pessoas vão saber hoje, que eu sempre guardei isso no meu coração. Tinha trabalho na igreja lá, varão. Quantas vezes o pessoal me ligava e falou, não vou não. Se eu falasse porque eu me dediquei na igreja 0800, o pessoal cai de pau em cima de mim. Só que eu tinha feito um acordo com Deus, varão. Eu prometi, eu falei, Senhor, a obra aqui, o templo, é do homem, mas é a tua casa, porque as pessoas vão vir aqui aceitar. Então, eu fui lá, varão. Eu não entendo de obra, varão, mas eu sabia virar uma massa, sabia carregar um tijolo, ficava contando história, fazendo rir com os pessoal trabalhando, pegava dele como é que é, e qual foi o resultado disso, varão? Sabe, então por isso que eu encerro e fecho. Os discípulos começaram a fazer o quê? Mestres, saltamos a perecer. Quando Jesus fala para o vento, cala-te, olha para o mar, calma-te. Naquele momento, eles ficaram atônitos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Quem é esse? Então isso vai acontecer na sua vida. Ele vai acalmar essa tempestade, ele vai acalmar na tua vida, e ele vai mostrar para você que ele é, na linguagem do Guarani, o Tupã, que é o Deus do raio, do trovão, o Tupanaí, é ele que tem o poder sobre as forças da natureza, entenda isso. Amém. Tá? Toma posse dessa vitória na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastor, quero agradecer ao Senhor pela sua vinda aqui, pela sua disponibilidade, por tudo aquilo que o Senhor falou, passou aqui, as suas experiências foram, assim, magníficas. A gente tem um cronograma, mas devido a tantas experiências, a gente foi passando por cima de muitas questões, porque o que vale aqui é nós refletirmos, de fato, a teologia. E o termo teologia é o estudo acerca de Deus. E tem algo melhor do que nós desfrutarmos daquilo que Deus tem feito por meio de pessoas como o pastor Marcos Luciano, alcançando pessoas, atendendo necessidades, visitando pessoas que estão abandonadas, não tem. Então aqui eu quero deixar um convite para vocês. Então, acesse lá o nosso vídeo, acesse o nosso canal, deixe o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento. Isso faz muita diferença quando nós vamos alcançar outras pessoas. Então o pastor veio aqui, compartilhou essas informações, compartilhou as suas experiências, compartilhou os momentos que ele passou para poder produzir um testemunho de vidas que foram alcançadas. E eu tenho plena certeza que existem pessoas, assim como você, que vai ter acesso a esse episódio, que precisam ouvir essas experiências, que precisam ouvir esses contos, que precisam ter contato com essas experiências. Que Deus abençoe a vida de todos. Espero por vocês no nosso 3º episódio. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Até a próxima.